Se errar é humano, se arrepender então nem se fala. E vamos combinar que o Chespirito gravou por cerca de 2 décadas e meia, e então é tempo suficiente para se arrepender de pelo menos uma decisão. Somente uma vez eu me enganei. Uma vez que pensei estar enganado. E a gente foi atrás para descobrir qual decisão é essa, ou melhor, quais decisões. Então se prepare para brincar de detetive e ladrão e vem com a gente. Começando com um episódio polêmico, e se você pegou a referência do bordão de hoje, já sabe muito bem do que eu tô falando. O ladrão da vila. É um clássico, não tem nem o que discutir, mas que belo divisor de opiniões, não? Tem quem ame com aquele gostinho de memória afetiva, tem nostalgia, mas também tem quem odeie. Mas a palavra odiar talvez seja muito pesada quando a gente está falando de Chaves. Então vamos dizer que nem todo mundo gosta tanto assim. Melhor? Bom, não vamos ficar agora discutindo por mixaria, não é? E tá tudo bem, tá tudo certo, eu entendo você, eu vejo todos os comentários aqui, leio todas as opiniões, por quê? Porque todo mundo dessa vizinhança mora aqui, ó, no meu coração. E todos os inquilinos se lembram do Chaves sendo chamado de ladrão, né? Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! Ladrão! E como qualquer pessoa faria nessa mesma situação, ele pega a sua trouxinha e vai pra longe do cortiço. Só que a gente não sabe exatamente o que tá rolando por ali e não sabemos quem merece o nada honroso título de ladrão da vila. E aí entra a grande lição do episódio, que não somente serve para mostrar que roubar é errado, tem aquela coisa de moral muito influente para as crianças, mas também tem um lado mais adúltero da coisa, que ensina muito bem a questão de você não sair apontando o dedo para todo mundo. Ainda que em tempos de internet isso esteja cada vez mais difícil. Todo mundo tem que ter opinião sobre tudo e a primeira opinião é ofender. Porém, esse também é o grande defeito do episódio, na opinião de algumas pessoas. Todo mundo da vila conhece o Chaves muito bem, todos sabem da índole do garoto, e aí, de repente, do nada, sem muitas provas concretas, diga-se de passagem, tá todo mundo ali, ladrão, ladrão, ladrãozinho. Que? Então essa coisa de culpar o garoto de uma forma muito rápida acaba não soando muito natural para boa parte dos fãs. E isso aconteceria em outro contexto. Eu acho que é pura lorota isso. E se você tá pensando por aí, meu Deus, Renan, de onde você tirou essa ideia? Não, isso não é a minha opinião, é tudo que eu já li nesse meio, os comentários de vocês, e devemos falar sobre um certo escritor que compartilha do mesmo pensamento. Já sabe de quem eu tô falando? Roberto Gomes Bolanhos. Isso foi revelado pelo Mestre Linguiça, ou melhor, pelo Rubem Aguirre em sua biografia. Segundo o ator, durante a exibição original do episódio, provavelmente dentro do intervalo comercial, diversas crianças saíram de suas casas para tentar encontrar o Chaves. Afinal, o moleque tinha saído da vila e precisava de um novo lugar para morar. Mas não parou por aí. A Televisa também recebeu diversas cartas de telespectadores que ficaram muito comovidos com o que viram na televisão. E o Chespirito, enquanto ótimo profissional que era, curtiu essa repercussão? Não! Ainda usando de fonte o livro do Rubem, sabemos que o Roberto disse o seguinte: pesei a mão, Rubem. O episódio é pura chantagem emocional e isso não se faz na televisão. O próprio criador de tudo, o chefão, a mente que fez tudo o que a gente ama, chamou aquilo de chantagem emocional. Se ele tá falando, fica difícil discordar. Inclusive, acho que nem eu tenho condições de discordar. Bom, mas ninguém é perfeito. Porém, contudo, todavia, entretanto, preciso colocar aqui não apenas uma, mas 2 contradições nesse relato do Rubem. A gente conhece muito bem o Chespirito e aquela sua mania de sempre repetir o que criava. Em outras palavras, a gente sabe muito bem que o cara adorava uma regravação. Ah, mas isso eu já sei. E o episódio do Ladrão possui nada mais, nada menos do que 3 versões. Uma de 74, outra de 76 e outra de 82. Ou seja, o episódio deu a polêmica que deu e mesmo assim o cara continuou regravando a história. Aí talvez você esteja pensando no seguinte argumento:
Pode ser que a versão que tenha dado todo esse problema, que as crianças saíram de casa para tentar encontrar o chavinho e tal, tenha sido a última. Ele não sabia que era tão chantagem emocional assim nas primeiras versões. É possível. Então vamos aceitar por um momento que toda a confusão aconteceu na versão de 82. E aí continua não fazendo sentido mesmo, pois ela aparece em formato de flashback em outra série do Chespirito. Tô falando de Os Ladrões. Estou perguntando que número de roupa você usa. O de sapato é 35, mas eu compro 37. Por quê? Porque 35 é muito apertado, não entra. Que, se você não sabe, é a série que nos anos 70 foi composta por Chompiras e Peterete. Pare onde está! Calma, vamos com calma. Você não está vendo que sou eu? É, tô sabendo. É inflação, colega. Agora não estamos em época de escolher a freguesia. E na década de 80, a dupla era formada por Chompiras e Botijão. E aqui a gente encontra outro arrependimento do Chespirito: ter mantido os dois gatunos é uma palavra muito boa, na televisão por tanto tempo. Pero yo me di cuenta de que podía alguien interpretar mal el humorismo que yo ponía. Por ejemplo, decían, oye, ¿te has dado cuenta de que está muy difícil, el trabajo ya no se puede? Hay iluminación por todas las calles. Policías en cada esquina. Los policías están vigilando. Entonces, como si fuera una profesión. Y yo tuve miedo de que la gente pensara que podía ser una profesión. O sea, que no entendieran la ironía. E quando a gente assiste os episódios, essa carga irônica mencionada pelo escritor é muito sentida. O X da questão é que nem sempre o público pegava a verdadeira intenção dessas falas. Então, isso não pegava muito bem pro programa em si. A única solução era mudar o rumo dos personagens, torná-los mais honestos, e isso foi feito de uma forma bem peculiar. Ha sido muy recordado en que acusaban al chavo de haberse robado varias cosas allí en la vecindad. Pero ponía yo al Chompiras, al Botija, la Chimoltrufia, a ver ese programa. Se pasaba en un monitor que tenían en la casa. Empezaban a llorar los tres, pero sobre todo la Chimoltrufia. Decían, miren lo que puede pasar, que le echen la culpa a un inocente y no vuelvan a robar nunca. Hicimos la promesa y todo el tiempo que siguió, que fue mucho más largo que lo anterior, no volvieron a robar una sola cosa. Assim, depois de toda a dor de cabeça que gerou, o Ladrão da Vila serve de inspiração para Botijão e Chompiras largarem a vida do crime em 87. ¿Cómo quieres que me calme? Si van a culpar al pobre chavito del 8. Pues ¿por qué te digo que no? Sí, pero ten en cuenta que se trata de un programa. Ten en cuenta, Botija, pues ¿cómo quieres que me quede tan tranquila viendo que van a culpar a un inocente? Y a un inocente tan inocente como es el Chavo del 8. É, Chespirito, isso que eu chamo de conviver com o próprio erro. Até porque, sejamos honestos, não é nenhum erro imperdoável. Não, que é isso? E nessa pegada de erros eu quero te perguntar o seguinte: em algum momento você se decepcionou com algum erro nos seriados ou nas exibições feitas pelo SBT? Tipo quando você está assistindo um episódio e acha que vai para um lado que você fala, poxa, eu achei que ia acontecer outra coisa. Ou então você vê um erro de gravação, um erro de continuidade, alguma coisa que te chama tanto a atenção que você fica o tempo todo pensando, caramba, perdi a vontade de assistir. Ou então, sobre exibições, você chegava lá na segunda-feira, no horário que sempre tinha Chaves ou Chapolin, ligava a TV e tava passando, sei lá, Maria do Bairro. Aí você falava, meu Deus, SBT, como que você fez isso? Enfim, eu quero saber sua opinião. Essa foi uma palavra-chave bem específica, eu diria. E você sabe muito bem que a gente nunca quer detonar as pessoas e ficar falando mal. A gente traz isso com o maior respeito do mundo. Porém, tem hora que eu ligava a TV e falava, o Silvio só pode estar mais ou menos assim. Lero, 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 lero. E você só pode estar desse jeito também se ainda não foi conhecer a nossa loja da vizinhança. O link é esse que tá aqui na tela, tá na descrição, tá no comentário fixado. Essas camisetas belíssimas que eu sempre uso estão à venda por lá. Tem canecas, tem moletons porque o frio tá chegando. Aqui já tá um friozinho. Tá começando a pegar. Enfim, todo mundo que tá comprando tá adorando e falta você. Então, bora pra loja. Agora, vamos falar sobre uma certa personagem que também divide muitas opiniões. A Pops, sobrinha da Dona Florinda. E ela não surgiu logo no comecinho do seriado, não.
Quando a Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, saiu do programa em 73, aí o Chespirito ficou sem muitas crianças e em 74 criou a Pops. Só que aí tem um ponto importante para a gente analisar. O Roberto era um cara muito criativo, mas também metódico com o seu trabalho. Tudo ali funcionava muito bem. Então, é claro que ele não ia chegar em algum ator ou atriz e falar: faz aí uma criança. Ele precisou criar toda a estrutura da personagem, montar vestimentas, criar bordões, colocar de uma forma relacionada a algum outro personagem. No caso, ela é sobrinha da Dona Florinda, só que ainda precisava de um diferencial. E aí o que ele pensou? Quer saber? Que tal ela ser fanha? Que ótimas ideias você tem, Beterraba. Que ótimas ideias. E logo na primeira aparição da Pops, ela já chegou desse jeito. Pops! Anda logo, menina! Damozinha, toma café! Ela parece mais que tá bebendo cola em vez de café. Não preciso nem dizer o quão ruim foi essa deixa. Bem parecido com o caso do Ladrão da Vila, o Chespirito também recebeu cartas de espectadores criticando o comportamento da Pops. Como ele mesmo contou ao Ratinho na entrevista que concedeu em 2011. 2 o 3 días después me llegó una carta de un señor que decía: yo veía sus programas, pero ya no, porque tengo un hijo que habla así y ahora se burlan de él en la escuela. Yo sentí horrible. Retiré al personaje 1 año y lo regresé hablando normal, sin ese problema. Passado algum tempo, a Pops volta já sem a dificuldade da fala. Hola, primo! Muchas felicidades! Nesse ponto, talvez você já esteja querendo me mandar para aquele lugar porque você está pensando: Renan, você só pode estar maluco, você é uma farsa, uma fraude, e eu tenho certeza que eu nunca vi a Pops em episódio nenhum falando sem a voz fanhosa. É que a coisa caminhou de um jeito bem diferente na dublagem. A Marta Volpiani, que foi a dubladora da Pops e da Dona Florinda, meio que teve essa ideia de deixar ela fanha, mas é um assunto um tanto quanto complexo. Mas apesar disso é muito interessante, pois a gente consegue analisar a entrada da Pops, as datas de saída dela, quando ela voltou, ver quando chegaram os lotes de dublagem, se realmente existem episódios de Chaves onde a menina não é fanha. Para eu não estender muito nesse vídeo aqui, que eu tô falando de vários casos, quero fazer um vídeo especificamente sobre o caso da Pops pra gente analisar a fundo tudo isso. Se você tá afim de assistir, já sabe, comenta aí porque o material é bom. E em 2012, no Dia Mundial da Diabetes, o Roberto Gomes Fernandes, filho do Chespirito, disse que seu pai, naquele momento, jamais criaria um personagem como o Nhonho. Ou seja, que sofresse bullying por seu sobrepeso. Dos animais de terra firme, qual é o maior e mais pesado? O Nhonho. Na época do evento, o Roberto Gomes Bolanhos já tinha 83 anos de idade. E o seu filho disse que sua mentalidade mudou, a percepção do mundo era outra e ele estava ciente dos problemas envolvidos em zombar as outras pessoas por seus aspectos físicos. E o curioso é que o próprio Edgar Vivar chegou a falar publicamente sobre o bullying que sofreu na vida real. Ou seja, é um padrão um pouco complexo. Ele sofria bullying, você percebe que ele carrega essas marcas, ao mesmo tempo toda a sua fama em volta de Chaves é por viver um personagem chamado Senhor Barriga, o Nhonho era sempre zoado, todos os personagens que ele vivia em Chapolin sempre tinha alguma piada envolvendo isso, ele foi o Botijão, enfim, como eu disse, é complexo. Porém, por mais óbvio que seja, eu preciso ressaltar toda vez que o nosso ponto aqui não é cancelar ninguém, falar que então tá tudo errado. Não, galera, isso foi na década de 70, a gente tem que entender todo o contexto. Então já pode cortar o papo de que o Chespirito tava de mimimi, ou então a gente só tá falando o que aconteceu, a gente não tá dando nem opinião aqui. É importante a gente entender que naquela época, esse tipo de brincadeira era a coisa mais comum do mundo. Ninguém falava sobre como isso podia machucar o próximo, de como isso poderia ser um reflexo para quem estava assistindo o programa. O próprio termo bullying só foi criado na década de 70. Ou seja, é super recente e aqui no Brasil eu acho que a gente só fala abertamente sobre bullying, só tem esse tipo de papo há, sei lá, 15, 20 anos no máximo. Quando eu era pequeno, eu nunca ouvi a palavra bullying. Portanto, como faz parte de uma outra época, o Chespirito deve ter olhado já mais velhinho, na casa dos 80 anos, e pensado que
talvez ele realmente pesou a mão nas falas envolvendo o Nhonho em algum momento. Que o Nhonho está gordo? Bom, sim. E daí? Que o Nhonho parece uma banha de porco espalhada? Bom, sim. E daí? Que o Nhonho parece um garrafão grande de vinho? Bom, sim. E daí? E olha que a gente está falando de um roteirista muito cauteloso. Basta lembrar que ele abriu mão de seu primeiro sucesso na TV por respeito ao público. Tô falando dos supergênios da mesa quadrada. Entonces ya fue como nos quedamos con el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado y la mesa cuadrada desapareció. Por otra parte, Roberto estaba contento con eso porque le parecía que era un poco dura, un poco agresiva. Nos metíamos mucho con la gente. A única controvérsia nesse depoimento do Rubem é que ele diz que a emissora ordenou o fim do programa. Já na biografia do Chespirito, a história é um pouco diferente. Ele mesmo quis pegar a atração e foi por causa de uma piada que não pegou bem. Para dar uma boa resumida, no programa Supergênios da Mesa Quadrada, o pessoal zoava todo mundo. E aí, num certo programa, fizeram um trocadilho com um cara que assassinou uma outra pessoa. Só que aí mora o problema. Supergênios era gravado no momento e ele só era exibido muito tempo depois. Então, quando gravaram o trocadilho, tava tudo bem, ninguém sabia de nada, não tinha dado nenhuma confusão, era uma piada aleatória, não tinha nada a ver com assassinato que até então ninguém nem sabia. Só que quando o programa foi exibido, o cara já tava em todos os jornais e deu um baita rolo. Como eu disse, eu resumi bastante essa história toda desse arrependimento do Chespirito, porque para explicar todo o contexto eu precisaria de muito mais tempo e a gente já falou sobre isso e nem faz tanto tempo. Se você não viu, esse vídeo que tá aqui do lado é um grande apanhado dos supergênios da mesa quadrada. Mostramos trechos de episódios, a primeira aparição do Dr. Chapatin, do Professor Girafales. Isso, o Professor Girafales nasceu antes de Chaves. Sabia dessa? Eu acho que você não sabia. Se você não sabia dessa, é só clicar para matar todas as curiosidades e a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.